Olá, meu nome é Sara Regina Scremin Weidner, eu sou oncologista e hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre o coronavírus. O coronavírus é um vírus com a capacidade de causar infecções do trato respiratório e que tem gerado bastante medo e aflição na população em geral pela sua alta capacidade de transmissão e pelo percentual de letalidade relacionado. Nesse momento é muito importante que a população tenha acesso ao máximo de informações possíveis, mas que essas informações sejam corretas e para que a gente possa agir diante dessa situação com bastante bom senso. Como que é o comportamento do vírus? O coronavírus ele tem a capacidade de rápida disseminação. Isso faz com que a curva dele tenha um pico que acontece num período muito curto de tempo. Ou seja, um grande percentual de pacientes é infectados pelo vírus e isso extrapola os recursos do Sistema Único de Saúde. Baseado nisso, as instituições governamentais têm proposto algumas estratégias para tentar se fazer aquilo que se chama de achatamento da curva, ou seja, que o número de casos possam ser distribuídos ao longo do tempo, o que gera aí uma curva mais larga, mas menos apical, e com isso não ultrapassando os recursos do sistema de saúde. Isso significa o quê? Que se a gente conseguir fazer esse processo de achatamento da curva, os pacientes, seja do sistema público, seja do sistema privado, que venham a contrair o coronavírus, se esses pacientes desenvolverem de forma grave a doença, eles serão corretamente assistidos pelo sistema de saúde, diminuindo assim o percentual de mortalidade associado às infecções virais. Qual é o grupo de pacientes que tem maior fator de risco para que desenvolva formas mais graves da doença? Em primeiro lugar, disparado, estão os idosos. Os estudos mostram que pacientes com idade acima de 60 anos têm uma chance maior de evolução para formas graves da infecção viral e, consequentemente, uma maior chance de mortalidade associada ao vírus. Fora isso, fora o paciente idoso, nós temos o paciente com câncer, o paciente com diabetes, o paciente hipertenso, o paciente com doença cardiovascular e o paciente com pneumopatias crônicas. Com relação ao paciente com câncer, que é o que eu lido diariamente no consultório, o que nós podemos falar sobre a relação coronavírus e câncer? Primeiro é importante a gente diferenciar alguns perfis de paciente. Nem todo paciente que procura um consultório do oncologista, que faz algum tipo de acompanhamento ou tratamento, ele tem o mesmo risco associado à doença. Então, no primeiro grupo, eu vou colocar os pacientes que estão em vigência de tratamento oncológico. Esses pacientes, eles têm sim um risco maior de potencial de infecção do vírus e, consequentemente, infecções que eu falo, infecções graves e, consequentemente, maior mortalidade. Esse paciente, no primeiro ponto, ele não deve parar o seu tratamento oncológico. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica é muito clara na recomendação de que não se deve suspender o tratamento. No entanto, como é que a gente faz com relação a esse risco de infecção, esse risco de formas graves? As medidas de proteção, as medidas individuais, ao mesmo tempo as medidas de proteção da própria clínica. Então, esse é um paciente que ele não deve sair de casa com frequência, ele deve se destinar à região do seu tratamento oncológico, à clínica do seu tratamento oncológico, ficar nessa clínica o mínimo de tempo possível, vir na clínica acompanhado de apenas um acompanhante. Esse acompanhante deve estar em perfeitas condições de saúde. Esse paciente, ele não pode, em hipótese alguma, ter contato com pessoas que tenham sintomas de infecções virais, seja ela qual for. Esse paciente deve ter um número de visitas em sua casa, em seu domicílio, o máximo possível restrita, ou seja, só a pessoa que é indispensável aos cuidados desse paciente deve ter contato com esse paciente. Dentre as medidas de cuidados gerais, essa medida se iguala à da população, ou seja, deve lavar as mãos com frequência, uma lavagem que deve ser bem minuciosa, de 40 a 60 segundos. Esse paciente, após a lavagem das mãos, deve passar o álcool em torno de 20 a 30 segundos também. Esse paciente
deve tomar todas as medidas para evitar outras infecções também. Então, é um paciente que deve ser vacinado contra a gripe. Com relação aos acompanhantes do paciente oncológico, reforço que é um paciente que deve estar em plenas condições de saúde. O segundo perfil de paciente oncológico, no caso, é o paciente que já fez o seu tratamento oncológico, mas foi há 3, 4, 5 anos e agora ele vem nas consultas para acompanhamento. Esse paciente tem um risco inerente às infecções virais, e especificamente pelo coronavírus, que se assemelha muito mais à população em geral com a mesma faixa etária. Então esse é um paciente que, claro, deve ter todos os cuidados, mas sem ter uma pane, sem ter um pânico associado a essa patologia. O terceiro perfil dos pacientes é o paciente que fez o seu tratamento e agora ele está com algum tratamento de manutenção ou completou o seu tratamento quimioterápico, enfim, num curto período de tempo. Esse é um paciente que é interessante conversar com o seu médico para que possa ter mais informações referente à chance e o potencial de gravidade da doença. É importante que nesse momento a gente encare essa situação com bastante responsabilidade individual e responsabilidade coletiva. É importante que os familiares e amigos do paciente oncológico tomem as medidas cabíveis para a sua proteção individual, mas também pela proteção do próprio paciente oncológico. Eu tenho convicção que nós vamos conseguir vencer essa etapa difícil e essa etapa ímpar que a gente está passando, no Brasil e no mundo, mas para que a gente possa ter sucesso nessa batalha é muito importante o bom senso e a calma. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Vocês podem deixar as dúvidas nos comentários e fiquem com Deus.